E nós vamos estudar a palavra de Deus hoje, que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8, onde a palavra do Senhor diz assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e domínio para todos sempre. Amém. E eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, e certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos dizer o verso 8 juntos aqui, ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai, abençoa-nos nessa manhã e aplica, Senhor, essa palavra aos nossos corações. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você já passou algum momento ou por algum momento em que o silêncio parecia o único som do céu? Às vezes a gente está numa busca, numa intensidade da alma, vivendo um momento da nossa vida de angústia, e parece que só escutamos o silêncio. A ansiedade está tão forte que a gente não consegue ouvir mais nada, a não ser o burburinho do que está dentro da nossa alma. E é interessante porque, se você olhar na sua vida, você pode perceber isso. Houve alguns momentos na sua história que você sentiu assim: está tudo perdido, não tem jeito, acabou. Mas nesse momento, Deus não se cala. São nesses momentos que Deus acaba falando mais alto ao coração da gente. O apóstolo João, ele não estava num palácio quando ele escreveu esse texto. Ele estava numa ilha de pedras e silêncio. Pátimos era o lugar do exílio, o fim da linha para os que incomodavam o império. Era uma ilha-prisão. Então eles largavam lá aquelas pessoas que eles queriam tirar de circulação, de tal maneira que não pudessem perturbar o avanço do império. E eles ficavam ali exilados. Para muitos hoje, Pátimos é o lugar do seu exílio. Pode ser uma depressão, uma crise familiar, uma perda significativa, ou às vezes sentimentos que nos aprisionam a alma. Às vezes nem tudo está acontecendo lá de fora, às vezes as coisas estão acontecendo dentro da gente, e a gente está lá no nosso exílio. Mas foi exatamente ali, no lugar do exílio, quando o homem queria calar o apóstolo de Jesus, que Deus falou mais alto. E ele começou então a ter as revelações vindas do céu. Olha que coisa tremenda. Todo o livro do Apocalipse, que são revelações de Deus, o próprio Cristo aparecendo visivelmente ao seu apóstolo, os anjos vindo e falando diretamente com ele e revelando coisas. Foi justamente naquele lugar inóspito, horrível, que Deus
falou mais alto ao coração do seu apóstolo. E às vezes é assim na minha vida e na sua vida. Quando tudo parece perdido, de repente o céu se abre. Quando o império parecia ser mais forte, Deus começa a revelar para o apóstolo quem de fato reina, o Todo-Poderoso. E o que João viu mudou tudo, porque ele viu o Cristo glorificado, poderoso, exaltado, cheio de glória. Aquele que governa a história, liberta os pecadores, ama os seus e voltará para reinar. João estava exilado em Patmos, aquela ilha rochosa, fria, sem esperança, mas foi ali, onde Roma quis silenciá-lo, que o céu falou mais alto ao coração do seu servo. E quantas vezes Deus também escolhe o lugar da dor para abrir o céu. Talvez você tenha chegado aqui hoje dizendo, puxa, está doendo tanto, tem coisas acontecendo que eu não sei explicar. Eu quero dizer, Jesus quer abrir o céu para você hoje. E quer demonstrar a graça dele, o poder dele e a glória dele na sua vida. Foi assim com João e foi assim também com um pregador já falecido, chamado Richard Wurmbrand, pastor romeno que passou 14 anos preso sob o regime comunista, sendo torturado por amor a Cristo. E ele vai escrever um livro com esse nome, Torturados por Amor a Cristo. E ele escreve naquele livro o seguinte: foi na cela escura que eu vi o brilho do céu. Eu estava sozinho, mas Cristo estava comigo, e era como se o céu inteiro coubesse naquela prisão. Quem é que escreve um negócio desse? Só pode ser maluco. Está lá sendo torturado por amor a Jesus e de repente está escrevendo um negócio desse. É porque às vezes nos lugares mais escuros o Senhor abre o céu e se revela para nós. O mesmo Deus que falou com João, que falou com Richard, é aquele que quer se revelar a nós hoje. E mesmo que você esteja vivendo um tempo difícil, a graça de Deus vai alcançar você. Agora, quais foram as revelações da ilha de Patmos que impactaram tanto a vida e o ministério do apóstolo João? Foram as revelações de quem é Jesus, as revelações daquele que se importa e se revela em meio à nossa dor. E ele viu ali 7 revelações nesse primeiro momento, que vão impactar todo o livro do Apocalipse. É interessante que você vai lendo o livro do Apocalipse, e na medida que você vai lendo, ele volta a esta cena. E ele repete as mesmas coisas. Quando você lê sobre as 7 igrejas da Ásia, ele vai dizer ao vencedor, toda vez que aparecer ao vencedor, vai aparecer quem é o Cristo que está dando a vitória. E ele volta a essas 7 cenas outra vez. Porque isso está influenciando tudo que vai acontecer dali para frente. Esse Jesus é o Deus que se revela, é o Deus que vence, é o Deus que reina, é o Deus que ama, é o Deus que transforma, é o Deus que envia e é o Deus que vai voltar. Essa é a mensagem do Apocalipse, que está permeada agora em vários símbolos, mas que começa aqui. E são estas revelações que vão dar o tom da mensagem inteira do Apocalipse. Uma mensagem de esperança, de salvação, de poder, de quem realmente está no controle de todas as coisas. E eu quero começar a olhar para isso, olhar estas revelações desde o céu, do nosso glorioso Senhor, que são apresentadas aqui por João, nesse primeiro trechinho do Apocalipse. Primeira revelação, está aqui no versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. A primeira revelação
que ele faz tem a ver com a sua natureza. Quem é esse Jesus que nós estamos buscando? Ele está dizendo, ele é a fiel testemunha. O Cristo que João viu é o Deus que se revela plenamente. João viu um Cristo que não é uma ideia distante, mas um Senhor presente. Olha que coisa linda. Se você serve a Jesus e para você ele é uma ideia distante, então você não conhece Jesus ainda. Porque a palavra de Deus e a experiência daqueles que andam com Deus é que Jesus é presente, Ele está conosco. Lá da rocha fria de Patmos, brotou a revelação da graça. O céu não ficou em silêncio. O céu enviou uma voz, mas não enviou só uma voz, enviou uma imagem. Todo o Apocalipse é uma visão. Ele não ouviu só uma voz, ele viu o céu aberto diante dele. E essa visão era a imagem perfeita do Deus invisível, Jesus Cristo. Por isso Colossenses 1,15 vai dizer que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E quando eu estou buscando a Deus, eu preciso conhecer Jesus, porque eu só posso ver o Pai através de Jesus. Tudo que o Pai é, Jesus manifesta. Tudo que precisamos conhecer de Deus, vemos em Jesus. E quem quer conhecer a Deus, precisa olhar para Jesus, porque Ele é o espelho do Pai, a voz do céu, a verdade encarnada. Ele está presente, porque Ele é fiel. A história conta de um pregador chamado Sadhu Sundar Singh, já falei dele aqui algumas vezes. Um jovem indiano que no século XX buscou Deus no meio de todas aquelas várias religiões da Índia, dos vários deuses da Índia. E um dia ele faz uma oração diferente. Ele acorda desesperado de madrugada nessa sua busca espiritual e ele orou assim: Deus verdadeiro. Ele não sabia nem quem era. Deus verdadeiro, revela-te a mim, nem que seja para eu morrer te vendo. E naquela hora ele viu uma luz e ouviu uma voz que dizia: sou Jesus, aquele a quem você persegue. Desde então, esse homem se torna um pregador. Ele atravessa o Himalaia pregando a respeito desse Deus que se revela, desse Cristo que se apresenta, daquele que está presente, que ouve a oração de alguém que nem sabe orar. Eu já ouvi tantas vezes pessoas dizendo assim: pastor, ora por mim, porque eu não sei orar. Eu não sei orar, ora por mim. Eu quero dizer para você, mesmo que você não saiba orar, se você buscar a face daquele que te ama, Jesus Cristo, Ele vai ouvir a sua oração. Porque Ele está presente, Ele é a fiel testemunha. Esse homem descobriu o que João descobriu: Cristo é a revelação viva de Deus que fala e se deixa conhecer. Busca Jesus. Mesmo que você não saiba quem Ele é, busca. Porque Ele vai revelar para você as coisas grandiosas do Pai. Sabe, num mundo cheio de falsos deuses, de várias ideologias, teorias, Jesus é a verdadeira revelação do Deus Todo-Poderoso. É interessante porque nesse tempo, João estava na ilha de Patmos, porque tinha um imperador romano chamado Domiciano, e ele se autonomeou Deus.
E ele então construiu uma estátua dele mesmo, que ele mandou replicar em vários lugares, e as pessoas tinham que fazer o seu voto de fidelidade a César Domiciano, tá? Queimando incenso em adoração àquela estátua e dizendo: Domiciano, César é o Senhor. Mas os cristãos já tinham o Senhor, eles já conheciam que era o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo. E eles diziam: não podemos fazer isso, porque só há um Senhor no céu, na terra, debaixo da terra, em todos os lugares, Jesus Cristo, a revelação perfeita de Deus. E por isso, João estava lá naquela cadeia, naquela ilha prisão. Mas enquanto ele estava lá, o céu dizia para João: não, Domiciano não é o Senhor. Olha aqui a glória do teu Senhor que se revela, e abriu os céus para ele ver. O verdadeiro Senhor é aquele que deu testemunho para nós do que é o céu. E o seu testemunho é verdadeiro, e ele não apenas deu testemunho durante a vida, mas na cruz e na ressurreição, porque ele venceu a morte. E essa revelação nos ensina como nós nos conectamos com o Todo-Poderoso. Sabe, não é pela religião. A religião, às vezes, é uma série de preceitos humanos que dizem como você faz, de que jeito você faz, que você adora carregando uma estátua, que você se ajoelha e faz uma promessa subindo escadas, que você às vezes se machuca tentando agradar a Deus. E a Bíblia está dizendo: olha, não é pela religião que você chega lá. Às vezes a gente vai aprender, que a história vai ensinar, que alguns dizem que para chegar a Deus você tem que ser forçado a isso, e isso aconteceu ao longo da história, como os romanos fizeram, dizendo assim: se você não declara que Ele é Senhor, se você não queima incenso, você vai para a cadeia, ou alguns até morreram por causa disso. Mas ao longo da história a gente vê essa mesma cena se repetir com a Inquisição Romana, dizendo: ó, se você não crê do jeito que eu estou falando, nós martirizamos você como herege. Ou até como aqueles banhos de sangue, como por exemplo naquela noite trágica, quando milhares de huguenotes foram mortos na França, porque não seguiam os preceitos romanos, e então foi declarada a morte, então foram caçados nas suas casas e mortos ali. Não é pela força, mas a Bíblia vai nos dizer que a gente chega a Deus pela fé, e a fé em Cristo Jesus. E não é pelo medo. É interessante isso. A maioria dos convertidos que estão aqui a Jesus Cristo não se converteram por medo, se converteram por causa do grande amor de Deus revelado na cruz do Calvário, do toque maravilhoso de Jesus na nossa vida. Não é pelo medo, é por causa da graça, por causa do amor, é porque de maneiras inusitadas e muito pessoais, exclusivas da sua própria história, um dia Jesus bateu na porta do seu coração. Não é assim? E cada um aqui tem uma história. E se a gente ouvir as histórias, talvez a gente tenha algumas semelhanças, mas a sua história é única. Porque você não é um número para Deus, não é uma marca, não é um adepto. Você é o filho amado que Ele está procurando e vai encontrar você, e nos lugares mais inusitados da vida. Jesus é o rosto visível de Deus, do Deus invisível. Por isso Ele se encarnou, porque talvez a gente nunca conseguisse entender a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a sabedoria de Deus. Então Ele se fez carne para habitar aqui entre nós. Isso me faz lembrar a história de uma criança.
Essa criança estava no quintal de casa e ela estava olhando as formigas, sabe, as formiguinhas ali. Só que a formiga que ela estava olhando, eu não sei como chama aqui, mas a gente chama de formiga saúva. Conhece essa? É uma vermelha grande, que tem uma ferroada brava, né? Aquela lá, e ele estava olhando aquela carreira de formigas, carregando as folhinhas para o formigueiro. E ele era pequenininho, aquela criança pequenininha, ficou com dó da formiguinha. Tadinha da formiguinha, está carregando uma folha muito maior do que ela. E ela pensou assim: eu vou ajudar a formiguinha. E foi lá, pegou a formiguinha com a folhinha para colocar perto do formigueiro. Adivinha o que aconteceu? Levou uma ferroada. E aí aquela criança começou a chorar e chorar e chorar e chorar, porque estava doendo, e a mamãe foi lá, correu para cuidar daquela criança e olhar o dedinho, mas ela via que a minha criança não parava de chorar, e disse: o que é que você está chorando tanto? Ela falou assim: eu estou triste, mamãe. Por quê? Porque eu queria ajudar a formiguinha, e ela não entendeu e me mordeu. E aí aquela mãe, com muita sabedoria, disse assim: olha, exatamente isso foi o que aconteceu com Jesus. O único jeito da formiguinha entender o que você queria fazer é se você virasse uma formiguinha para falar a língua da formiguinha com ela. E aí ela ia entender o que você queria fazer. Mas você é grande demais, e ela é pequenininha. Ela não conseguia entender. E aí a mamãe, com muita sabedoria, disse assim: foi isso que Jesus fez. Ele virou gente para habitar entre nós, para que a gente pudesse conhecer quem é Deus. Olha que coisa linda. Jesus é a fiel testemunha que nos revela quem é Deus. Por isso, Jesus falou para os seus discípulos, em João 14, versículos 6 a 9, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. E Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é a fiel testemunha. Quem o segue encontra o caminho da verdade e da vida. A revelação é esta: se você quer conhecer a Deus, você precisa se conectar a Jesus, a fiel testemunha, o único caminho que nos conecta com o Todo-Poderoso. Era como se o céu estivesse dizendo a João, na hora mais escura na ilha de Pátimos: João, você não está sozinho. Você não está exilado. Você não está sem amigos. Você não perdeu a sua rede de apoio. Você não perdeu os seus irmãos e a igreja. O seu Senhor e Salvador, quem revelou a você o próprio Pai, está aqui com você e novamente se revela a você, meu servo amado. Lembre do que eu prometi: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos, até o fim de todos os tempos. Sabe, Jesus não é só a testemunha. Antes de tudo, Ele é
fiel. Ele não deixa a gente sozinho. Após o rompimento da barragem lá em Brumadinho, muitas famílias perderam tudo. Vocês lembram daquilo lá que aconteceu em Minas Gerais? Muitos perderam tudo, mas muitos perderam muitos entes queridos também. Em meio àquela lama, aquele desespero, uma mulher chamada Cida, que havia perdido seu marido, declarou na imprensa, isso está lá registrado. Ela disse assim: eu ainda creio, Deus continua sendo bom, Ele vai me dar forças para continuar. Sabe, querido, só quem ouve a voz de Jesus, vê a presença de Jesus na sua vida, mesmo na hora escura, pode levantar a cabeça e saber que não está sozinho. Porque aquele que é o seu Senhor vai continuar se revelando e cuidando do seu coração. Sabe, mesmo quando o mundo só enxerga lama e tragédia, há corações que são capazes de enxergar o céu, porque Jesus está ali com eles. O Cristo que se revelou a João também se revela a quem crê. E não importa o que você esteja vivendo, Ele continua sendo fiel. Talvez hoje seja o dia mais escuro para você, mas a testemunha fiel está aqui bem ao seu lado. E se você clamar o nome de Jesus, Ele vai vir te abençoar e cuidar da sua vida. A coisa mais maravilhosa que tem é quando o céu se abre e a gente clama o nome de Jesus e Ele vem nos visitar. Essa semana foi uma semana muito intensa na minha vida, de muitas emoções. Eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Na verdade, essa mensagem Deus falou para mim no meio de uma madrugada, no meio de umas lutas tão intensas. Eram 3 horas da manhã, sabe aquela noite escura de fato, que está doendo tudo na sua alma. E eu estava lá no meu quartinho de oração, de madrugada, orando, buscando a face do Senhor, e dizendo: Senhor, está pesado, está difícil. E aí, eu abri a Bíblia, nesse texto, e comecei a meditar nele. E tudo que eu estou falando para você foi aquilo que Jesus falou para mim naquela madrugada. Eu me levantei e fui para a sala. Levantei minhas mãos para o céu e comecei a clamar. E naquela hora, o Espírito Santo desceu poderosamente naquele lugar. Sabe quando você sente a presença de Deus da cabeça aos pés? Você se arrepia todo e coisas extraordinárias da graça começam a acontecer com você. Esse Jesus é aquele que responde quando a gente clama. E Ele se revela. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, querido. Mas eu quero dizer para você: clama a Jesus. Clama a Jesus. Segunda revelação, e eu vou parar na segunda hoje, que não vai dar tempo para ir às 7. Mas eu vou até a segunda, se você me permitir. Diz assim a palavra do Senhor: e de Jesus, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. A segunda revelação surge no título que lhe é atribuído: o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro, ele foi o primeiro a ressuscitar eternamente, aquele que de fato venceu a morte. Houve outras ressurreições, lembra de Lázaro, o filho da viúva de Naim, mas todos esses morreram depois.
mas Jesus está vivo eternamente. A Bíblia diz assim em Atos 2:24: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E Romanos 6:9 diz assim: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Por isso, Jesus é a fonte e a garantia da ressurreição de todos os seres humanos. E era isso que Deus estava falando, através de Jesus para João. Hebreus 2:14-15 diz assim: para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. 1 Coríntios 15, 20 e 22 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O Cristo ressuscitado é o selo da nossa esperança. A morte foi vencida, o túmulo perdeu o poder, o inferno foi desarmado. Para quem crê, a ressurreição não é uma teoria, é uma certeza. Se você crê em Jesus Cristo, você pode ter uma certeza, vai haver uma ressurreição. João 11, 25, 26, Jesus fala isso. E então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Agora a Bíblia diz o seguinte, que uns ressuscitarão para estar eternamente com Ele. Isso é promessa de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que cena linda. Ele diz assim que quando Jesus voltar, vai tocar a última trombeta. Lembra das trombetas do Apocalipse? Vai tocar a última trombeta. E quando tocar a última trombeta, todos os mortos ressuscitarão. O que quer dizer isso? Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus e que já estão no céu hoje, na presença de Cristo, receberão um corpo glorificado à semelhança daquele que Jesus tem hoje. E ele vai dizer: e nós que estamos aqui vivendo, se não morremos ainda, nos toque da trombeta, num piscar de olhos, sem passar pela morte, nós vamos receber o mesmo corpo glorificado e vamos nos encontrar com todos eles nas nuvens. Essa é a verdade. Entre os que morreram lá no acidente da Chapecoense, lembra aquele avião que caiu? Havia um jogador evangélico chamado Cristiano de Lima, e a sua mãe, quando foi entrevistada, disse: meu filho morreu fazendo o que amava, mas eu sei que ele vive com Jesus. Eu não perdi meu filho, só me separei dele por um tempo. E essa é a força da ressurreição. Quando Cristo venceu a morte, ele transformou o adeus em até logo. Essa é a bênção. Mas a Bíblia também adverte que outros ressuscitarão para o juízo eterno. Todos vão ressuscitar, porque Cristo venceu a morte, mas uns para a vida eterna e outros para aquilo que é chamado de morte eterna, ou segunda morte. Mateus 25, 41 diz assim: e então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Apocalipse 20, versículos 14 e 15 diz assim: e então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e então esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Mas para quem pertence a Cristo, a morte deixou de ser um ponto final. Ela é apenas uma vírgula na história da eternidade. Olha que coisa linda. Às vezes a gente se despede de pessoas que nós amamos. E quando isso acontece, vem uma dor chamada dor do luto no coração da gente. O luto é horrível. O luto é horrível. Há uma sensação de abandono, há uma mistura de sentimentos no coração da gente. Quem já viveu o luto sabe o que eu estou falando. É uma mistura de coisa doida. Primeiro, a gente não acredita que aconteceu, que a gente chama de negação. E a negação é uma coisa muito estranha, esquisita. Você entra no automático, e se você vai arrumar a mesa, você põe mais um prato. E quando você olha aquele prato, você começa a chorar e diz: o que eu pus nesse prato? Você entra no automático, vai arrumar uma coisa, não é assim mesmo? Fala a verdade. E não é mais assim. Parece que, será que é verdade? Será que eu vou acordar? Aí vem um segundo sentimento horrível no luto. Luto é uma coisa horrível. A gente tem culpa. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, quem sabe se eu fizesse mais aquilo outro, quem sabe se naquela hora... Que coisa doida, e a gente começa a se culpar, e parece que a gente vai morrer com a culpa. Aí vem o terceiro sentimento, raiva. A gente tem raiva do danado que morreu. Por que me deixou? Por que me abandonou? E aí a raiva vai crescendo, e a gente tem raiva de Deus. Deus, por que o Senhor levou? Olha só. Sabe por que a gente tem tudo isso? Duas razões. Primeira, porque Deus já colocou dentro de nós o sentimento da eternidade. A gente não consegue aceitar a morte porque fomos criados para a vida eterna. E o segundo, porque a gente não entende a eternidade. Eu ouvi um sermão muito interessante. E esse sermão de um pastor famoso norte-americano, e ele é um psicólogo também, e ele pregou no funeral da sua mãe um sermão incrível. Nunca mais esqueci. E ele comparou a morte com o nascimento de um bebê. E ele disse assim: olha, a psicologia já nos ensinou que o primeiro trauma humano é o trauma do nascimento. O bebezinho está no mundo dele, quentinho, protegido dos ruídos, protegido do frio, das intempéries, pelo líquido amniótico que está na barriga da mãe, protegido das pancadas, porque aí o líquido ele faz assim, se bate a barriga, corre para lá e para cá, não chega nele. De repente a natureza, de uma maneira tão violenta, o empurra para fora. E ele tem que nascer num mundo frio, diferente, que ele não conhece.
Ele nunca precisou respirar, agora ele tem que aprender a dilatar os seus pulmões e entrar ar. Ele nunca precisou comer, porque tudo já vinha pronto através do cordão umbilical. Por isso, esse é o primeiro trauma. E para ajudar, ainda de vez em quando dá um tapinha, né? Para ver se chora mais rápido. E ele disse assim: se a gente entendesse a eternidade, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, entenderíamos que assim como uma criança nunca mais quer voltar para o ventre da sua mãe, mas quer crescer na sua vida, porque agora entendeu que a vida real não é aqui no ventre da mãe, mas é aqui fora. Nós entenderíamos que a vida real não é nem no ventre da mãe, nem aqui nesse mundo, mas é a eternidade que Deus preparou para nós. Só que essa eternidade pode ser com Cristo, ou pode ser sem Ele. Com Cristo tem todas as promessas. E a gente começou hoje o culto falando sobre isso. Se você ouvir a voz de Deus, todas as bênçãos estão sobre você. Mas se você decide não ouvir a voz de Deus, tem juízo de Deus para você. Mas quando eu entendo, eu descubro que a morte é só uma vírgula na história da eternidade. Quando o missionário Jim Elliot partiu para o Equador com 4 amigos em 1956, ele sabia dos riscos. Ele sabia que aquela tribo era violenta. Ele sabia que eles estavam colocando a sua vida em risco. E dias antes dele ser morto pelos índios Aucas, ele escreveu no diário: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, a sua própria vida, aqui. Você não vai conseguir. Um dia, você vai ter que se encontrar com o Senhor. Porque quem perde a sua vida, ganha, diz a palavra de Deus, para ganhar o que não pode perder, a vida eterna. Jim Elliot morreu, mas o seu sangue se transformou em semente do Evangelho. A sua esposa Elizabeth voltou àquela mesma tribo e viu os seus assassinos, os assassinos do seu marido, se converterem. E hoje há uma igreja entre os Aucas. E o homem que matou o seu marido é o pastor daquela igreja. Já velhinho, muitos anos já se passaram. A morte não vence, porque o Cristo ressuscitado continua triunfando. E a ressurreição é a certeza de que a última palavra não é do túmulo, mas sempre a última palavra em qualquer situação é de Deus. A gente tem um ditado: só não tem jeito para a morte. Não é isso mesmo que a gente fala? Mentira. Até para a morte tem jeito, e o jeito é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a única maneira de estarmos preparados para esse encontro final é se aqui em vida nos conectamos com aquele que é a fiel testemunha, aquele que veio a este mundo nos preparar um lugar na eternidade, aquele que está presente todos os dias da nossa vida, aquele que se revela, aquele que é a verdadeira bênção, para agora e para a eternidade. Quando a gente canta, entra na minha casa, entra na minha vida e faz um milagre em mim, a gente tem que ter a mente mais ampla. O milagre, talvez, que você imagina que precisa, é um problema.
E sabe, querido, tem uma boa e uma má notícia para você. A boa, Deus é poderoso para resolver essa situação. A má, virá outro problema. Não é assim a vida? Agora, quando a gente anda com Jesus, Ele é que nos sustenta todos os dias. Eu posso ir outra vez para o lugar da solidão, a ilha de Patmos, as dificuldades, mas eu nunca vou estar sozinho. Um amigo meu, muitos anos atrás, compôs uma canção no seu acordeon. Talvez você conheça essa canção, né? Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. É um hino, um corinho, a gente chamava de corinho, né? Corinho antigo, quem lembra desse corinho antigo aqui? Ah, tem uns velhinhos que nem eu aqui, né? Esse moço que compôs essa canção, ele estava no seminário, e era um seminário que era um internato, no interior, na cidade de Jandira, em São Paulo, e ele estava lá. E chegou um período desses de feriados e coisas assim, e todo mundo do seminário foi embora visitar a sua família. Os professores viajaram, até o diretor foi passar essas festas desse feriado com a sua família, e ele estava sozinho no seminário. E ele pegou o seu acordeon e começou a dedilhar algumas coisas. E aí o Espírito Santo o visitou. Ele sentiu a presença de Jesus. E ele começou a cantar. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é o meu amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz, agora tenho vontade, com meu Salvador, com Cristo no meu coração. Mais ou menos isso, né? E eu ouvi esse meu amigo dar o seu testemunho naquele mesmo seminário. A gente estava fazendo um acampamento e esse meu amigo foi lá e deu esse testemunho, disse assim: Cristo está conosco em todos os momentos da vida. Quero orar com você nessa manhã. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, mas eu vim dizer para você que tem uma fiel testemunha do Deus vivo, todo-poderoso, que pode te abençoar nessa manhã. Eu vim dizer para você que nem a morte, que talvez você imagine que seja a coisa mais complicada de tudo, pode deter o amor do nosso Salvador. E que não tem jeito da gente poder ser feliz nessa vida se a gente não buscar Jesus de todo o coração, de toda a alma. Nós começamos o culto dizendo isso. Se você ouvir a voz do Senhor, tem uma lista de bênçãos para você. E eu posso dizer com toda certeza, é verdade, elas acontecem. Ele é Senhor, vale a pena. Então, se hoje o Espírito Santo está tocando o seu coração, se de alguma maneira hoje você precisa do milagre de Deus, se hoje de alguma maneira você quer que Ele entre na sua vida e na sua casa para fazer diferença, a gente vai buscar a face do Senhor. Agora, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida. Se tem uma coisa que entristece o coração do nosso Senhor, é quando a gente tem vergonha dEle. Quando Deus fala com a gente não pode ter vergonha não. A gente tem que ter coragem.
Sou eu, Senhor. Olha para mim, tenha misericórdia de mim, derrama a tua graça na minha vida. A gente tem que ter a ousadia de colocar aos pés de Jesus o que está impedindo Ele de nos abençoar. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não nos possa abençoar. Mas são os seus pecados que fazem separação entre você e Deus e que impedem. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, você vai tomar um ato de coragem, de fé. Vai levantar do teu lugar, vai vir aqui na frente e a gente vai orar juntos. O que vai acontecer aqui? Nada. Só oração, só oração. Mas o Jesus que é fiel vai se revelar aqui. O Espírito Santo está falando, vem para cá em nome de Jesus, vai levantando e vem, nós vamos orar, vamos buscar a face de Deus, vamos pedir a intervenção do Espírito Santo, vamos pedir para esse que é a testemunha fiel, habitar aqui, derramar graça, para aquele que nem a morte é obstáculo, para vencer os obstáculos que a gente não tem como vencer. E a gente vai buscar a face do Senhor. É Ele que faz. O especialista na graça todo-poderoso é Ele. Então vem, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está falando do teu coração, vem. E se apresenta a Ele, diz, Senhor, estou aqui, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E enquanto a gente faz isso, graça de Deus vai ser derramada, poder do Espírito vai ser colocado. Portas que estão fechadas vão se abrir. Portas que estão abertas, que precisam ser trancadas, o Senhor vai trancar. Libertação vai acontecer. Misericórdia vai vir. Deus é fiel e Ele vai fazer. Lembra, não é o pastor, não é a igreja, não é a religião, não é a força, não é o medo, é o amor de Deus que nos constrange. Então vem, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando com você, Deus está fazendo algo aí na tua vida, então vem em nome de Jesus, rápido, vem em nome de Jesus, diz, sou eu, Senhor, Senhor, tenha misericórdia, só Deus e você sabe o que está no teu coração. Vamos levantar um clamor por esses que estão aqui? Estende a tua mão para cá e vamos orar. Pai querido, é em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos nos apresentando aqui. E esses teus filhinhos amados, que o Senhor conhece o nome, que o Senhor viu as células se multiplicarem no ventre da mamãe, quando eles estavam sendo gerados, que antes da fundação do mundo, a tua palavra diz que o Senhor já havia os amado, que durante toda a vida o Senhor tem cercado com a tua graça. Eles estão aqui diante do Senhor. Tu conheces o coração deles, a necessidade deles. E eles estão aqui por fé, estão aqui por obediência, estão aqui porque há um sentimento dentro da alma de que o Senhor tem uma resposta especial. E agora, Pai, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos clamando, vem Jesus com a tua graça, e visita esses teus filhos, e que eles possam ter a experiência do derramado teu Espírito sobre eles, da alegria da alma que vem pelo mover da tua graça, dos olhos, Senhor, que são agora clareados, para que eles possam enxergar o invisível e crer no impossível, porque o Senhor está com eles. Ó Pai,
Às vezes o coração está tão preso, tão amarrado, tão cheio de dor, que a gente não consegue nem enxergar adiante. Eu quero te pedir, Senhor, arranca agora o que impede a visão e amplia a visão, Senhor, e dá a percepção da Tua grandeza e da Tua graça, que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas, que o Senhor continua sendo fiel. Derrama graça, Pai, derrama graça e renova. Aqueles que te conhecem, Senhor, dá poder e graça para ir adiante. Aqueles que estão te buscando e querem te conhecer, ó Pai, sela com o Teu Espírito Santo e coloca a Tua marca de propriedade. Que a bênção do Senhor se revele. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Fica de pé agora, dá